Beleza, boa tarde. Iniciaremos nosso terceiro momento, muito bem esperado. Já está aqui do meu lado o ilustríssimo Zé Reis. Tudo bem? Obrigado por comparecer e participar do programa Prazer. Tarde. A Cibele apresenta o ilustríssimo Zé Reis. O Zé Reis é ator, diretor e preparador de pessoas. Egresso do projeto Formação de Artistas Contemporâneos para la Escena, na Argentina, e graduado em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília. É colaborador do projeto de extensão Teatro Pândego LPTV na UNB. Representou o Brasil no Festival Nômada em Medellín, Colômbia, e Dublin Fringe Festival na Irlanda. Em sua trajetória profissional de 14 anos, dirigiu diversos espetáculos pelo Brasil e participou de mais de 30 festivais de teatro e de cinema. Recebeu 2 prêmios de melhor ator pelo curta-metragem Hortelã. Criou diversos projetos em direitos humanos, educação e arte, com atuação em sindicatos, ONGs, escolas, empresas e órgãos públicos. Beleza, professor? Obrigado. Currículo extenso, muita informação, precisão. O programa está só tem a agradecer. A gente vai iniciar contando um pouquinho como iniciou a sua carreira. Quais foram as suas referências, onde fez curso, como foi essa formação, como começou tudo? Bom, para mim é um prazer também estar aqui. Muito obrigado pelo convite do programa Tardear. A cultura entrou na minha vida muito cedo, desde muito novo. Meu pai sempre me influenciou na música, meu pai sempre gostou muito de música, e a gente sempre escutou em casa, principalmente rock and roll. Então eu sempre tive esse ouvido muito bom para música, muito curioso, não só para o rock internacional, mas também para o rock nacional. E já desde muito novo ele me levava para o teatro para assistir peça. Teresina nunca teve muito investimento em teatro, então tinha muito pouca peça, mas sempre que via uma peça de fora, meu pai ia lá e me levava no teatro. E aquilo começou a preencher o meu olhar cultural, esse meu olhar artístico. E eu comecei a gostar de teatro, a gostar de fazer. E aí, ainda criança, eu comecei a me envolver com teatro na escola e também fora da escola. E isso foi crescendo, foi se desenvolvendo em mim, até que quando eu fiz mais ou menos os meus 16 anos, eu falei, é isso que eu quero da minha vida. E aí foi quando eu comecei realmente a investir em cursos profissionalizantes de teatro e decidi que era isso que eu queria. No início não foi fácil, porque, né, você sabe que como a cultura não é valorizada nesse país, e sobretudo no Piauí e em Teresina, eu tive que enfrentar mesmo todo esse peso, né, da família, da escola, dos amigos, dos colegas, para dizer, não, eu quero fazer isso da minha vida. E aí eu saí de Teresina, fui morar em Brasília. Inicialmente eu estudei jornalismo lá na UNB. E aí já no jornalismo eu me envolvia muito com o teatro. Comecei a fazer oficinas, comecei a fazer meus primeiros trabalhos, minhas primeiras peças profissionais. E aí Brasília me levou depois para Buenos Aires, onde eu fiz uma boa parte da minha formação também, tanto em teatro quanto em dança. Depois para Belo Horizonte, depois São Paulo, e aí eu passei por Chile, Colômbia, Irlanda e várias partes do Brasil, apresentando, dirigindo e atuando também. Muita bagagem, o homem tem muita experiência. Como a cultura brasileira influencia o sistema educacional desse país? Como é que é visto hoje? Olha, Braga, esse é um país que ele nunca olhou de fato para a cultura como ela deve ser valorizada. Porque a cultura ela é parte da nossa vida. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente está sempre em contato ou com a música, ou com a televisão, ou com o cinema, ou com o teatro, com as artes visuais, pintura, literatura. Só que para isso a gente depende de toda uma educação para que as pessoas tenham acesso, para que elas se interessem e para que isso faça parte da educação. Então a cultura ela é fundamental para a educação, só que poucos governos se atentaram para isso no Brasil. Pouquíssimas iniciativas, ainda é muito pequeno. Estados como o Piauí, só para você ter noção, o Piauí, por exemplo, é o único estado do Brasil que não tem um curso superior em teatro. Do Brasil, todo o norte, todo o nordeste, os estados mais pobres que o Piauí tem, mas o Piauí não tem um curso superior de artes cênicas, mesmo aqui tendo muitos profissionais bacanas, né, do teatro, que investem em teatro, que investem em cinema, que enfim, consegue patrocínio, consegue um dinheiro aqui, outro dinheiro ali, mas ainda assim não tem um olhar institucional para essa valorização. Dentro de Brasil, diversidade de cultura nas escolas. Como é que é visto hoje? Como é que é a sua aplicada? Como é que é a aceitação de diversidade de cultura? Olha, infelizmente, no ensino público ainda há esse déficit de cultura, no sentido de profissionais que estejam lá para serem professores de dança, de música, de teatro. Nas escolas privadas é uma realidade muito mais privilegiada, que as escolas privadas
Algumas delas conseguem investir nesses profissionais, conseguem investir em festivais, em eventos de cultura, mas as públicas ainda ficam muito aquém nesse sentido e ficam dependendo de iniciativas muito de cada profissional. Então, a gente tem esse abismo mesmo cultural. Isso faz com que as pessoas não se interessem pela cultura, que elas acham que a cultura é besteira, que não serve para nada. E aí o que chega é realmente só a cultura de massa que a gente vê, né? São shows de sertanejo, esses filmes mais best-seller, enfim, livros best-seller, esses filmes mais comerciais que chegam, mas as pessoas não têm esse olhar mais apurado para a cultura. E isso interfere totalmente na educação das nossas crianças e adolescentes, que principalmente hoje em dia não conhecem mais a cultura brasileira, não sabem o que foi feito de música, não conhecem a nossa literatura, né? Estão muito mais ligados em coisas pouco pouco interessantes do ponto de vista intelectual, no TikTok, Instagram e tal. E aí a gente vai perdendo essa nossa relação com a cultura, que é fundamental. E já é provado assim, que o contato com a cultura, ele aumenta essa nossa capacidade crítica, criativa, né? De lutar por um país melhor, de lutar por uma cidade melhor, por uma educação melhor. Então, se a gente não tem esse acesso à cultura, fica difícil a gente conhecer a nossa história, né? Complicado. Quais são os principais desafios enfrentados pela Tatiana. educação pública do Brasil, considerando, entendeu, a religiosa, socioeconômica, dentre outras? Então, como eu estava falando, a cultura ainda fica muito refém de alguns governos. Que aí você tem um governo que valoriza um pouquinho mais, aí o governo seguinte já não valoriza tanto. Aí a gente fica sempre nessa pendência de esperar que o governo resolva a nossa vida nesse sentido da educação e da cultura, quando isso deveria ser uma prática nossa, sabe? Mostrar a música brasileira para o seu filho, para a sua filha, levar o seu filho ou a sua filha no teatro, fazer com que eles conheçam a nossa história, o que já foi feito de cinema, o que já foi feito de novela, para a gente saber onde é que a gente está pisando. A nossa história não começou ontem. Né? A gente tem uma história longa, a gente tem um país que enfrentou vários momentos políticos, sociais difíceis e que a cultura estava lá salvando, né? Tirando os jovens da criminalidade, tirando de situações difíceis. É essa cultura que precisa estar na nossa vida. Essa cultura que ela realmente serve como um caminho para a educação, um caminho para melhorar a vida das pessoas. Meio digital e impacto social, que ela vem impactar dentro da cultura. Então, a gente vive hoje, né, nesse mundo totalmente digital. A gente está aqui, inclusive, fazendo um programa que só existe graças ao digital. Então, a gente tem que abraçar isso, abraçar o digital, investir nele, usar o digital para o nosso trabalho, para o nosso conhecimento. Só que a gente tem que ter um cuidado, assim, também com esse digital, porque às vezes ele não é tudo. E muitas vezes a gente se perde nesse meio e não sabe muito bem quem são as referências, quem são os artistas mesmo que estão por trás daquilo. Então é muito legal você usar da tecnologia, mas também não depender dela para fazer, né? Para fazer cultura. Uma coisa mais organizada, né? Tipo assim, na forma digital, ou ela atrapalha, de certa forma. Ela veio para ajudar. Eu acho que a gente tem que unir as duas coisas. Eu acho que assim, o digital é importante, mas também se a gente fica só no digital, a gente perde, por exemplo, os encontros. A gente perde esse presencial que é tão importante, né? Que a gente sentiu tanta falta disso na pandemia. Na pandemia estava todo mundo super conectado, super no digital, no celular, na internet, mas a gente perdeu esse contato. Claro, por uma questão de saúde. Agora, hoje, como é que a gente une essas duas coisas, né? Como é que a gente está tanto no presencial quanto no digital, sem abandonar esse encontro, né? Esse olho no olho, isso que a gente está fazendo aqui, tomando água e conversando, que é tão importante. Esse contato. E não tá, não se vê mais, né? Como eu te encontrei algumas vezes ali perto da escola, caminhando na rua, a gente parou, conversou, trocou uma ideia. A gente não pode perder isso. De que forma o ensino da arte, a humanidade pode valorizar o currículo escolar brasileiro? E tem alguma relevância dentro de tudo isso? Como é que ele é visto hoje? Dentro da arte e cultura brasileira, o ensino. Do ensino, né? Então, isso depende muito do olhar da escola, sabe, Braga? Da escola, da instituição, da coordenação, de como ela percebe essa visto, né? relevância. Exatamente. Eu fui numa escola em regeneração recentemente, uma escola super pequena, super simples, bem próximo da zona rural, mas que lá tinha uma valorização da cultura, que às vezes você não encontra numa escola de ponta aqui na cidade, sabe? Numa escola particular. Uma escolinha pequena lá que chama profissionais da cultura, chama a apresentação de teatro,
que tá olhando para isso, que vê o quanto isso é importante para os jovens, porque o jovem não quer só aquela aula tradicional, não quer só ficar estudando, sentado várias horas por dia, ele não aguenta mais isso. Então ele quer respiro, ele quer uma aula de teatro, ele quer uma aula de música, ele quer uma apresentação com os colegas dele, ele quer brincar. E a arte, ela faz isso e não só, ela não promove só o divertimento, né, a diversão, mas ela promove também essa educação. Eu começo a olhar para o meu parceiro com menos preconceito, eu começo a saber que o outro também sente a mesma coisa que eu sinto. Então, a arte faz isso na gente, né? Ela torna nós, seres humanos, muito mais preparados para conviver com o outro. E, tipo assim, a formação cidadão, né? Porque esse contato, o conhecimento da escritura local, regional, e tem larga experiência que vocês teve de aí ou de outras instâncias, outros países, não, como você olha tudo isso? Tipo assim, ver como é que é aplicado a aceitação nacional e internacional. Como é que você vivenciar, fazendo essa comparação. É, o Brasil em si já é muito diferente entre si, né? Por exemplo, eu já rodei assim do interior do Piauí até um dos teatros mais importantes de São Paulo. E, na verdade, tem uma diferença muito clara, óbvio, de recurso, né? De recursos financeiros e de público. Por exemplo, em São Paulo já existe uma educação muito forte na escola em relação às artes. Todas as escolas têm professor de teatro, de dança, de música, escolas públicas. E no Piauí isso ainda é muito precário. Ao mesmo tempo, lá em Floriano tem um dos maiores festivais de teatro do Brasil. Então, assim, são iniciativas que a gente tem que começar a prestar atenção e perceber que, às vezes, é muito mais sobre você tentar fazer com a sua realidade. Você não esperar ter o momento perfeito, né? O dinheiro chegar para fazer. Entendeu? Você tem que ter a iniciativa. Estou com vontade de fazer? Quero fazer. Ah, quero juntar meus amigos e fazer um grupo de teatro? Faça. Quero juntar meus amigos, fazer uma banda, tocar uma música, fazer um sarau de poesia, fazer um karaokê, fazer um programa, como a gente está fazendo aqui, É né? transformar as coisas simples de forma agradável, entendeu? Que possa dar Exatamente. retorno e levar alegria para as pessoas, né? Isso que vocês pregam, vocês fazem, né? Perfeito. Transformar o simples em algo interessante, bonito, né? Que as pessoas gostem de assistir, que elas compartilhem com a gente. E como essa formação brasileira dentro da escola ela possa contagiar e fazer a diferença como um todo. É porque é na escola que a gente aprende a ser gente, né? A ser humano. Então essa formação ela precisa estar na escola para ela ser parte do nosso cotidiano. Para eu não achar que a formação ela é só técnica, no sentido só português, matemática, física, história, geografia, quando na verdade a arte ela passa por tudo isso. A arte ela conta a história do mundo. Através da arte a gente consegue saber por que que houve guerra, por que que não houve, quem estava sendo injusto com quem, quando que a liberdade de expressão não existia e aí a arte estava lá, né? Os cantores estavam lá se expressando, se mostrando. Então é na escola que esse conhecimento tem que estar presente, porque é na escola que a gente tem essa formação de mundo. Aprofundando um pouquinho mais na área teatral. Aham. Onde que ela vai ser benefício, que ela vai socializar e vai ser útil para a formação dos seres humanos. Perfeito. O teatro, ele mudou a minha vida, o teatro, sabe, Braga? Assim, mudou totalmente. Desde que eu decidi que eu ia fazer teatro, ele me tirou. Eu era uma pessoa muito tímida, eu era totalmente tímido, eu não gostava de falar em público, eu era super travado. E aí o teatro foi me dando essa expressão, essa coragem para falar em público, para estar com as pessoas, para estar num palco para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas vencendo esses medos, porque o teatro ele faz isso com a gente, ele dá para nós essa força de a gente se conhecer e de a gente ter coragem de enfrentar um público, de a gente ter coragem de ser quem a gente é. Então o teatro ele dá essa potência, ele melhora a nossa comunicação, melhora a nossa voz, melhora a nossa expressão corporal. Então ele só tem benefícios. Eu hoje tenho alunos das mais variadas áreas do conhecimento, assim, meus alunos não é só quem quer ser ator ou atriz. Tem aluno, professor, advogado, empresário, médico, bombeiro, policial, tem de tudo. Porque todo mundo quer, de alguma maneira, se expressar, né? Se conhecer. O teatro, ele faz isso com a gente. Ele faz que você deixe de ser uma pessoa tímida, escondida, que não quer aparecer, né? Por trás das câmeras, ele faz você, não, pô, quero gravar um vídeo legal, quero falar um pouquinho aqui do meu trabalho. Então, te deixa, ele te faz perder essa timidez e fazer isso muito bem. Lidar com a câmera, né? Que é uma coisa que você faz aqui, que a gente está fazendo aqui. E aí ele vai te dando essa capacidade, ele abre a gente essa consciência, sabe? É uma técnica muito específica que funciona para qualquer pessoa. Conselho para quem quer seguir, se
é possível você mudar, você se superar. Você já está há 14 anos, né? Quase 15 anos. Quase 15 anos, então é realizado. Trilhar o mesmo caminho novamente. Com certeza. O mesmo caminho, faria de novo, passaria por tudo de novo, porque não é fácil, né? A gente vê assim, 15 anos de trajetória quase, passei por muitos lugares, mas tem altos e baixos, né? Porque é uma profissão que ela ainda depende muito de... Ela é uma profissão autônoma que depende muito do contexto político, depende de patrocínio, depende de investimento. Então, ao mesmo tempo, é uma profissão que, quando você acredita nela, quando você gosta de fazer, que é o meu caso, porque o teatro, ele é uma vocação também. Você tem que querer muito continuar. Porque tem dia que você não tá muito afim, tem dia que você não tá muito bem, mas você tem que fazer, né? Então ele dá pra gente essa segurança do nosso corpo, né? Da nossa respiração. E requer muito treino para chegar a uma perfeição. Tipo assim, vai produzir um festival, uma peça. Uhum. Você seleciona as pessoas que vão participar. Aí manda massa, fazer treinar e fazer. Treino, ensaio, muita paciência, muita escuta, né? Respeito do outro. Às vezes o outro não é tão bom quanto você, ou às vezes você não é tão bom quanto o outro. E aí vocês têm que jogar. É um jogo, teatro. É um jogo que os dois que estão em cena, né, que estão trabalhando, ensaiando, tem que estar ali muito conectados para que funcione a magia, né? Porque o teatro é uma magia mesmo real, assim, porque ele depende do dia. Pode ser que um dia o ensaio seja ótimo, mas aí no dia seguinte não foi tão bom. E aí a gente tem que apresentar à noite. E aí? Aí tem que fazer, né? A gente acompanha nas grandes telas que a gente vai citar aqui, às vezes você faz um roteiro, faz uma peça, aí no meio do e vai trocar um personagem. O planejamento não deu certo, muitas vezes. Aí não dá. Aí tem que trocar. Tem que repensar, tem que a pessoa que é mais apropriada para fazer. Exatamente, porque o cinema, falando de TV e cinema, por exemplo, tem um aspecto tecnológico muito forte, mas a gente está lidando com o humano. Então, por exemplo, num set de filmagem, tem, sei lá, 50 pessoas ao teu redor, um monte de máquina, uma engenharia de coisas funcionando, eletrônicas, e tá você lá só para fazer a sua fala, o seu personagem. E aí, às vezes, você tem que esquecer um pouco tudo isso, esse externo, como se não existisse ninguém, câmera, gente, produção e tal, e fazer ali o seu trabalho, se conectar. Eu vou fazer a preparação de elenco de um filme agora em novembro. Eu vou a São Paulo, volto para preparar, e eu estou trabalhando muito isso com os atores que vão fazer esse filme. Porque eles têm que estar muito concentrados para o filme dar certo, né? Porque na hora, quem vai assistir o filme quer ver ali a pessoa, não quer ver o ator, eu quero ver o personagem. Então eu não posso ficar fazendo esforço para fazer bem. Não, eu tenho que trabalhar o meu autoconhecimento, tenho que trabalhar muito a minha mente. A mente tem que estar ligada, tem que estar focada. Eu não posso estar disperso para eu fazer bem um personagem. Que seja mais natural possível, né? Exatamente. Quanto mais próximo do real, disso aqui que a gente está fazendo, melhor. O personagem. Professor, muitíssimo obrigado. Formação com precisão, acima da média. A gente esperou muito para esse momento. Obrigado. Foi difícil, mas foi possível, meio nessa correria. Foi possível, no meio da loucura. A gente só tem a agradecer no espaço da aula, correndo nessa correria, e vinha da gente participar do programa Tardia com muito zelo, com muita precisão. Conteúdo acima da média, vai fechar essa terceira pauta do programa Tardia, não podia ser melhor. Contamos com a parceria desse grande homem, Zé Reis, com muito conhecimento, que é um homem internacional. Tem muitos trabalhos que você deve conhecer, Brasil, exterior. E vai deixar o nosso legado presente do Tardia. Caneca pensada e projetada. Que maravilha. Foto, abre e mostra além do Tardia. Beleza. A gente pensou muito alegre, muitas cores, voltado dentro da sua profissão. Muito bom, amigo. Beleza, pessoal? Isso foi o nosso terceiro momento. Galera. O programa Tardia cumpre o que é prometido. A gente sempre busca as melhores pautas, as melhores entrevistas dentro do nosso contexto cultural e social e levar informação com precisão. Isso é a Deixa do Tardia. Beleza? E vamos anunciar comigo que sábado que vem, dia 12, nós vamos botar aqui nessa bancada aqui. Estamos esperando 20 crianças. É mesmo? É de idade de 12 a 4 anos. Onde a gente vai ter tempo de 15 minutos. Cada hora a gente vai passar 4 rodadas. Conversa conosco. Coisa de criança mesmo, sobre o dia da criança, recebe um pouco mais, vai lanchar, vem outra rodada. Ok, pessoal? Isso já é o programa que estamos já nessa deixa que o sábado que vem, dia da criança. Professor, saúde e paz. Valeu, saúde e paz para você, querido. Obrigadão.